Poxa, irmãos, até que enfim a casa do Silas Malafaia caiu. Não, porque estava demorando, né? Até que enfim pegaram o Silas Malafaia. Ele fala, Jesus, volta Jesus. Ele fala palavrão. Não, ouvir os áudios dele com o Bolsonaro e não, você não está entendendo. Não tinha trama, eles não combinaram matar ninguém, roubar, desviar, não, palavrão. Aí a polícia soltou, assim, tá vendo? Ele fala palavrão. Não, mas não encontraram os desvios, aquilo que vocês gostariam, adorariam que tivesse encontrado. Não, mas ele fala palavrão. Vamos ouvir o que o próprio Silas Malafaia falou a respeito disso, sobre os palavrões que ele fala. Vamos ouvir aqui? Fica aí, se você não viu ainda, você vai gostar, viu? Você vai gostar. Vamos ouvir o que ele fala. Escute, nessas conversas com o Bolsonaro, eu tenho intimidade e eu falo. E até bobagem. Aí os irmãos Santo dos Santos... Santos dos Santos, foi boa, foi muito bom. Terrivelmente espirituais, que não se incomodam com pedofilia, que não se incomodam com assassinatos, que não se incomodam com corrupção. Pastor Malafaia, esse não é um jeito de um pastor falar. Vai cuidar da tua vida. Este é o Malafaia. Esse é o Malafaia. Vai dar lição de moral? Não em mim. Eu sou ser humano. Eu nunca, que os pastores aqui, eu sou um homem perfeitíssimo. Aleluia, louvado seja eu, glórias ao meu nome. Louvado seja eu entre todos os seres humanos. Eu tenho defeitos, não acerto todas, tenho meu jeito de falar. Agora, o que o vazamento trouxe? A minha integridade, a minha honestidade de criticar o que tem que criticar, de falar bem o que tem que falar bem. Agora pare aí, pare! Pare. Artigo 5º, inciso 10º da Constituição. Bom, vamos lá. O que foi que encontraram? Encontraram que o pastor Silas Malafaia fala palavrões. Aí a imprensa tem que ser, pelo menos nesse caso, honesta, né? Que só faltava a imprensa dizer assim, olha, ele fala palavrões, mas a gente encontrou isso. Era tudo que Alexandre de Moraes queria encontrar, tudo que... Não teve. Então se resumiu, tipo... Então é assim que ele fala com o Bolsonaro. Como ele diz no vídeo, quando você tem intimidade com alguém, você fala sem filtro. É diferente quando um pastor ministrando no altar para a igreja, tem um modo de falar. No privado, quando você fica irritado com alguém, você fala em línguas, né? Você fala... Não sai umas coisas de vez em quando. Eu nunca vou esquecer, um dia eu estava na rua Barata Ribeiro, em frente ao Hospital Sírio-Libanês. Eu estacionei meu carro e alguém veio e estacionou deixando meio palmo atrás de mim e outro estacionou deixando meio palmo na frente. E eu tentei tirar o carro, tentei, e estava com 2 crentes no carro. Chegou uma hora que eu fiquei tão irritado porque a pessoa não cooperava para tirar o carro que eu soltei um palavrão maior do que o bairro da Bela Vista. O irmão olhou para mim, tipo assim, misericórdia, o Zé Farias falou um palavrão. Na hora eu fui corrigido por Deus. E eu disse para ele, irmão, me perdoa. Eu não sou assim. Eu não falo palavrão, mas diante dessa situação de irritação, de nervosismo, eu falei, me perdoe, você não merece ouvir isso. Ele me conhecendo, ele disse, de fato, você está muito irritado mesmo. Porque para você falar palavrão, você está muito irritado. Porque eu te conheço, eu sei que você não fala. Então, na intimidade, ali no seu grupo restrito, você fala palavrão, você fala em línguas quando você fica irritado. Tomara que você não fale palavrão, que você se controle e não precise falar. Mas quem nunca, num momento de irritação, falou babaca?
Porque ele disse para o Bolsonaro nos áudios, se você não ouviu os áudios, ouça os áudios. Ele disse assim, teu filho é um babaca. Você nunca falou babaca quando está irritado? Outra coisa que ele falou, merda. Não, Zé Farias, quando eu fico irritado eu falo em línguas. Nunca falou merda, né? Outra coisa que ele falou, cacete. Cacete tem conotação pejorativa, né? Cacete é uma palavra comum para um dispositivo de gravação de áudio e vídeo. Seria cassete, né? O dicionário está dizendo aqui. Mas, no Brasil, no contexto informal e como palavrão, pode ser uma forma de se referir ao membro viril do homem, o pênis do homem, ou também como exclamação de desagravo ou raiva, ou ainda indicar no sentido de intensidade ou grande qualidade, raiva. No contexto, se você se você já ouviu os áudios, você vai entender. Ele estava irritado e disse assim, vai para cima dele, cacete. Agora, a palavra de Deus, claro que ela nos exorta. Não edifica da forma que Malafaia falou. Não edifica. Zé Farias, meu irmão, a palavra tem resposta para coisas como estas? Tem. Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 8. Eu não vou ler tudo, que é muito extenso, mas eu te encorajo a ler Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 8. Entre outras coisas, o apóstolo Paulo fala assim, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de toda ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Então é verdade, a palavra de Deus, ela fala para os santos se santificarem mais ainda. Os homens e as mulheres de Deus tomarem cuidado e não falar uma linguagem obscena no vosso falar. Aí, claro, quando você fala com alguém, você não fala com um poste, né? Então você fala para alguém. No contexto aqui está dizendo assim, olha, entre irmãos, não deve se falar uma linguagem obscena. Agora, Silas Malafaia é um pastor, é um homem de Deus. Bolsonaro, ele é um cristão só na teoria, porque cristão mesmo ele não é. Nas entrevistas ele fala palavrão. Nas reuniões ministeriais dele ele falava palavrão. Aí você pode dizer assim, então o pastor Silas Malafaia tinha muito mais obrigação de falar uma linguagem santa com ele do que estivesse falando com um irmão, porque ele tem que ser o exemplo para o Bolsonaro. Mas, irmãos, nós estamos falando aqui de amigos, de gente que tem intimidade falando. E em momento de indignação, saem palavras como esta. Cacete, merda e babaca. Então, o linguajar do pastor Silas Malafaia edifica? Não edifica. Não edifica. Agora, se você conhece o pastor Silas Malafaia, assim como eu conheço, dos vídeos, das mensagens, você sabe que é um cara que quando está irritado, ele fala sem filtro. O que estão querendo mostrar agora, porque não encontraram outras coisas, é isso. Ele fala sem filtro, ele fala palavrão. Mas o que eles gostariam de fato de mostrar? Maracutaia. É tão vergonhoso que se eu fosse aqueles que fosse vazar os vídeos, e quando peguei os áudios, vazou os áudios, e quando peguei os áudios, quando eu peguei nas minhas mãos os áudios, falando, que tem coisa que eu vou acabar com esse Malafaia. Quando eu ouvisse, eu não divulgaria, porque seria, sabe vergonha alheia? Você me entende? Quem pegou, com certeza, gostaria de ter encontrado outra coisa comprometedora, para incriminar de fato. Mas, como não encontrou palavrões, eu me preservaria desse vexame. Mas é claro, tratando-se de um cristão, que tem que ser exemplo, vamos ser sinceros aqui. Não podemos ser hipócritas. Não podemos ser hipócritas. Tratando de homem de Deus, se exige algo mais, né?
é um telhado de vidro. É complicado, né? Porque de um cristão se espera que ele seja nobre no falar, no agir. O que ele fala na frente, fala atrás, por trás. Mas o que ele queria encontrar mesmo é algo que pudesse assim gerar conteúdo para criminalizar ou incriminar o pastor Silas Malafaia. Não encontraram, tudo que encontraram foi palavrões e discordância. Olha, o pastor está sendo investigado, colocado no inquérito, porque dizem que ele está atrapalhando, está junto com o Bolsonaro no golpe. Aí o que encontra é discordância entre Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia repreendendo Bolsonaro, repreendendo Eduardo Bolsonaro. É o que encontraram. Então a minha admiração pela a postura do pastor Silas Malafaia, tirando essa linguagem chula, aumenta, porque eu penso assim, ele é transparente, ele não é um hipócrita. Porque o que nós temos que ficar é com as denúncias que o pastor Silas Malafaia tem feito de forma justa, mostrando que a Constituição está sendo jogada na lama. Jogada na lama. Pegaram o passaporte dele para ele não fugir do Brasil, só que ele estava em Portugal. Se ele tivesse a intenção de fugir, ele não teria voltado, porque já estaria fora. Até onde vai isso, ninguém sabe. Agora, irmãos, hoje é o pastor Silas Malafaia, amanhã pode ser o teu pastor, o teu bispo, a tua igreja, a tua denominação, porque o Alexandre de Moraes, ele tem atropelado tudo. Você e eu não precisamos ser especialistas em Constituição, mas o próprio Silas Malafaia tem mostrado os artigos da Constituição, né? Os parágrafos, os artigos, mostrando que está sendo ignorado. A Constituição está sendo jogada na lama. Então não fique admirado se amanhã chegar até você e até mim. Porque em 2 vídeos atrás eu mostrei que quando os judeus perseguem o apóstolo, quando o rei Herodes persegue os apóstolos, diz que isso pareceu bem. Ele falou, oh, isso é bom. Agradou os judeus se agradaram. Os romanos e os judeus não se combinavam. Roma escravizava Israel. Mas na hora de prejudicar a igreja, os apóstolos se uniram, porque os inimigos fazem isso. Os inimigos se unem na hora de prejudicar o seu inimigo comum. E o inimigo comum aqui é a igreja, é a família, é o Brasil. Você não enxerga isso, não? E qual é a sua opinião? Você ficou surpreso com os palavrões do Silas Malafaia? Eu não fiquei surpreso, não. Não fiquei. Não fiquei. Agora, se você é aquela pessoa que diz assim, não, eu só falo em línguas quando eu estou nervoso, aí tudo bem, eu te compreendo. Eu te compreendo. A recomendação bíblica é fazer morrer. Pelo jeito, ele não fez morrer ainda. A natureza terrena e ainda tem linguagem chula no seu linguajar, no seu comportamento. Mas é de se considerar o que ele de fato está tentando defender. Na hora da irritação, a gente fala o que não deve falar muitas vezes. Então, esse era o vídeo de hoje, é o que tem para hoje. Mas deixa aí a sua opinião. Você ouviu os áudios? O que é que você achou? O que é que você acha? Qual é a leitura que você faz de tudo isso? Um abraço, irmãos. Fique com Deus.